A aula de hoje, nós vamos falar de um tema que vem sendo pesquisado, estudado e desenvolvido pela ciência mais recentemente e que nós vamos tratar das energias, da vibração. Mas antes de tratar da vibração e da energia, nós precisamos ter um entendimento. E eu tenho uma explicação que ela é meio extravagante. Que é o seguinte: quando Kardec, conversando com a espiritualidade, ele faz a seguinte questão, né? Quando eu vibro, quando eu desejo o bem ou desejo o mal de alguém, essa vibração, essa energia, ela de alguma forma atinge a pessoa. Ela vai atingir uma ou outra pessoa, tanto numa situação como na outra. E o questionamento dele, como um pesquisador, como alguém que era estudioso do magnetismo, como alguém que estava buscando entender de uma forma científica a relação do espiritual. Então é sempre importante a gente olhar para o Livro dos Espíritos como algo que é uma obra científica, é algo que busca. Kardec estava naquele momento estudando e desenvolvendo um estudo, um questionamento com a espiritualidade, porque ele queria esclarecimentos, ele não queria ser convencido facilmente. Ele queria que a espiritualidade realmente se dedicasse para isso, tá? E aí ele pergunta para a espiritualidade o seguinte: olha, no momento que eu vibro, que eu desejo o bem ou o mal, vocês estão me dizendo que essa energia chega até determinada pessoa. Como pode essa energia chegar até lá? Como que ela alcança até lá? Existe algo aqui no meio que permeia todos nós aqui? Existe essa mesma coisa, está presente no universo? Esses planetas que nós vemos, eles estão flutuando no nada, como diz a ciência, fala que eles estão no vácuo, né, no espaço, que não existe nada lá. E a espiritualidade explica para nós que aonde nós imaginávamos existir o nada, na verdade existe um fluido, existe uma energia, uma matéria-prima com que é feita todas as coisas que existem no universo. Esse fluido, essa energia, é chamado pela espiritualidade, ou denominado por Kardec, de fluido universal, ou fluido cósmico universal. Ok? E essa matéria, então, a explicação esdrúxula que eu faço é: imagina que nós todos estamos mergulhados numa grande piscina gigante, do tamanho do universo. O universo está mergulhado nessa piscina. Então não existe esse espaço vazio entre cada um de nós. Tudo está interconectado. Tudo está ligado. E por isso, quando eu vibro, eu não vibro no vazio. Essa energia que eu direciono, essa energia que eu estou vibrando aqui, ela vai naquele sentido, ela vai naquela direção, ela vai transitando por esse fluido, por essa energia que está em todos os lugares. O fluido vital, o fluido universal, ele não tem essa característica de positivo ou de negativo. Ele é uma matéria-prima. Ele é como se fosse uma massa, uma substância, que todas as coisas são feitas a partir dele. E dependendo da onde nós vivemos, as coisas aqui também são feitas com base
nesse fluido, que ele é mais denso quando nós estamos em uma situação ainda primitiva de existência, e ele é mais sutil conforme nós vamos evoluindo nas nossas existências, conforme nós vamos nos desenvolvendo. Mas só para vocês terem uma ideia, me desculpem aqueles que já viram esse exemplo, mas eu sempre uso esse exemplo porque até então para mim é o mais próximo da realidade. Se nós pegarmos aqui um fiozinho, né? Ó, tem aqui na tomada aqui da TV, tem um fiozinho. Se eu pegar esse fiozinho aqui e desencapar ele, tirar essa parte e deixar só os dois pedacinhos de cobre ali aparecendo. Vocês, ao olharem para a parte metálica do fio, da tomada, vocês estão vendo a energia dele? Não estão vendo, né? Ninguém consegue ver a energia ali, passando ali. E como é que você sabe se tem energia ou não? Ou você liga da tomada e vê que liga a luz, ou você põe um dedinho, toma um choquinho e fala, opa, tem energia ali. Mesmo depois de ter tocado no fio e ter tomado o choque, ainda assim você vai continuar olhando para o fio e vai estar vendo só o quê? O fio. Não vai estar vendo a energia que está ali. Do ponto de vista espiritual, que a espiritualidade conta para nós, essa energia que está ali no fio, que nós não conseguimos ver, mas que se a gente põe o dedinho e toma um choque, do ponto de vista deles, ainda é matéria e é densa. Do ponto de vista espiritual, ainda é matéria, e por se tratar de uma condição de um planeta como o nosso, ainda é uma energia densa. Então esse fluido universal, ele é a matéria-prima que faz isso. Então ele é absurdamente mais sutil do que a energia que está ali no fiozinho que a gente não consegue ver. Mas ainda é matéria. Do ponto de vista espiritual, ainda é matéria. Então, a gente precisa entender que está todo mundo mergulhado nisso. A outra explicação esdrúxula que eu dou é a seguinte: estamos nós todos nessa piscina. Já viram aqueles filmes americanos que quando a pessoa está lá na piscina e ela faz um xixizinho e a piscina fica tudo azul escuro em volta de quem fez xixi? Já viram isso não? Sim ou não? Sim. Tem um filme que você está assistindo e aí a pessoa faz o xixi lá e fica tudo azul escuro em volta da água assim, para mostrar quem fez o xixi, ok? Imagina que nós estamos o tempo todo fazendo xixizinho nessa piscina, o tempo todo. Você é um dínamo de energia, você é um gerador de energia, você está pulsando energia o tempo todo. Essa energia, ela se expande e ela volta, ela se expande e ela volta, como um pulsar, o tempo todo. O que eu estou pulsando? Que tipo de energia que é? Dependendo do tipo de energia que eu estou pulsando, que eu estou emanando, eu estou pintando essa piscina em volta de uma determinada cor ou de uma determinada vibração, que ela pode ser positiva ou negativa. E a espiritualidade explica para nós uma outra coisa ainda, que na nossa relação com o mundo espiritual, nós encarnados, exercemos uma atração para nós, que a espiritualidade esclarece que ela é irresistível. O que é uma coisa irresistível, gente? Que não dá para resistir. Porque quando o Kardec está conversando com a espiritualidade, ele pergunta assim: os espíritos interferem na nossa vida? E a resposta da espiritualidade é: mais do que vocês podem imaginar.
na grande maioria das vezes são eles que vos conduzem. Aí ele pergunta, fala, ei, pô, peraí. Mas por que esse povo está em volta da gente? Por que esses caras ficam em volta de nós? Por que eles se aproximam de nós? Como eles se aproximam? O que faz eles se aproximarem de nós? E a espiritualidade, de novo, esclarece que é por afinidade. Os iguais se atraem, não é os opostos se atraem. Os iguais se atraem. Então, dependendo do jeito que eu estou vibrando, eu estou chamando, eu estou convidando. Dependendo da cor da minha vibração ali, né, do xixizinho na água na piscina, lembra? Dependendo do que está formando aqui de energia em volta de mim, tem um monte de outros companheirinhos espirituais que observam aquilo e que se sentem atraídos por aquilo, que vão chegar até nós, serão trazidos até nós. Existe uma condição dentro da doutrina espírita que é o atendimento espiritual, que é o tratamento da desobsessão ou do atendimento espiritual, né, que a gente chama. E muitos de nós buscamos eventualmente a casa espírita na busca do seguinte: olha, eu vou lá na casa espírita porque eu estou sentindo uma energia ruim em volta de mim e deve ter algum espírito obsessor tentando me fazer mal. Deve ter algum espírito ruim tentando me prejudicar. E eu vou lá para me livrar dele, né? Eu quero tirar esse encosto, né? O pensamento é mais ou menos esse. Nós não, estou falando de outras pessoas. Nosso comportamento não é esse, nosso pensamento não é esse. A gente é um pouco mais evangélico no nosso comportamento em relação ao próximo, mesmo que seja um espírito que está tentando fazer mal para a gente. A gente vem querendo se livrar. Não, eu vou lá, vou passar pela desobsessão, vou passar pelo atendimento espiritual, vão arrancar essas companhias espirituais de mim e eu vou ficar limpinho. Ou a gente dá um outro nome, a gente fala assim, vou fazer uma limpeza espiritual, já classificando o outro de sujeira, de lixo, de coisa ruim. E eu é que sou o limpinho, o bonzinho, o anjo do Senhor, né? No entanto, quando nós passamos por esse tipo de atendimento, eu brinco de dizer que nós estamos colocando um band-aid em cima de uma fratura exposta com hemorragia. Imagina que você está com uma fratura exposta, hemorrágica, e você vai colocar um band-aid em cima. Por quê? Porque não resolve a causa. A companhia espiritual, ela se dá a partir da gente. Eles explicam assim, essa explicação da atração irresistível, eles dizem assim: nós somos o ímã. A espiritualidade, os irmãozinhos, são os preguinhos. Ok? Eles são os preguinhos. Nós somos o ímã. Vocês já viram passar o ímã em cima dos preguinhos e o preguinho fala assim: ah, não vou não. Já viram ou não? Pegou o ímã, colocou perto do preguinho, o que o preguinho faz? Gruda. Quando o preguinho gruda no ímã, a responsabilidade é de quem? Do preguinho ou do ímã? Do ímã. Quem é o ímã nessa relação? Somos nós. Somos nós. Somos nós. Nós somos o ímã. Então, muitas vezes as companhias espirituais que estão próximas de nós são de nossa responsabilidade. Se aproximaram porque nós não vigiamos, porque nós não cuidamos do nosso comportamento mental, emocional, espiritual. Porque nós terceirizamos para o Senhor a responsabilidade de dar conta das nossas coisas. E somos nós que temos que dar conta.
quem está vibrando, quem está fazendo um xixizinho na piscina ali que fica azul, não é o Senhor. Somos nós que estamos fazendo isso. Nós estamos pulsando isso. E aí quando vêm as companhias espirituais, eu até posso ir numa casa espírita para passar pelo atendimento. Só que se parar nisso, não vai resolver nada. Eu vou passar a vida fazendo desobsessão e nunca estarei bem. Eu vou passar a vida buscando socorro na igreja, no templo, no centro espírita, na igreja católica, na igreja evangélica, oração, unção, banho de não sei quantas ervas, sal grosso nos olhos, faz de tudo. E resolve? Se eu não mudar o comportamento, não resolve. Se eu não mudar o pensamento, não resolve. Se eu não me transformar e não modificar as minhas atitudes, a minha moralidade, não resolve. Um dia, uma senhora foi visitar o Chico e ela fez a seguinte pergunta para o Chico. Ela falou assim: Chico, coisa ruim pega? Coisa ruim pega? O Chico pegou um papelzinho, amassou o papelzinho, assim, fez uma bolinha e colocou a bolinha do papel na mão dela e falou assim: filha, se você imaginar uma parede e você pegar esse papel e você tentar jogar na parede, vai passar ou não? Vai passar ou não vai passar? Não vai passar, né? E se tiver um buraco na parede? Aí vai passar. E aí a gente tem que estabelecer isso. A gente tem que estabelecer isso. Tem buraco na nossa vibração, na nossa parede? Como é que é o meu comportamento? Eu não tenho dúvida que todo mundo quer ser do bem. Quem quer ser do mal? Levanta a mão. Ninguém. Olha em volta de vocês aí. Não tem ninguém com a mão levantada. Pode ir lá. Por favor, olhe. Não tem ninguém com a mão levantada. Quem quer ser do bem? Levanta a mão. Oh, todo mundo levantou a mão. Que legal. Quem é do bem? Vou fazer uma observaçãozinha antes da gente levantar a mão. Querer ser do bem não transforma ninguém em uma pessoa do bem. Só é do bem quem faz o bem. Eu não faço mal. Eu não engano as pessoas, eu não traio minha esposa, eu não assassinei ninguém, eu não roubo de ninguém, eu não faço coisas erradas, então eu sou uma pessoa do bem, certo? Não. Não. Significa que você não é do mal. Mas para você ser do bem, você precisa de ação no bem. Toda árvore será reconhecida pelos seus frutos. Quais são os meus frutos? Qual é o bem que eu estou fazendo? A quem eu estou ajudando? Porque se eu não estou fazendo mal, mas não estou fazendo bem, sabe quem eu sou? Ele não falou que as árvores serão reconhecidas pelos seus frutos? Uma árvore boa não pode dar mau fruto. Uma árvore ruim não pode dar bom fruto. Se eu não faço mal, mas também não faço bem, sabe que árvore que eu sou? Eu sou a figueira. Lembra da figueira? Que Jesus, viajando com seus apóstolos, ele parou debaixo da figueira e a figueira não tinha figo. E ele amaldiçoou a figueira. E falou que toda árvore que não der frutos será arrancada e será jogada no fogo do inferno. E eu não estou fazendo nada, nem o bem nem o mal. E acho que por não fazer o mal, sou do bem.
E eu só sou do bem se eu faço bem. Ah, Ricardo, eu discordo de você. Pode discordar à vontade. Eu também não concordo muitas vezes, mas não é minha opinião, tá? O texto não é meu. Não fui eu que escrevi. Nem interpretação não é minha. É isso que consta. A árvore vai ser reconhecida pelo seu fruto. E aí, quando eu volto para a vibração, o que isso tem a ver com vibração? Tem a ver diretamente com a vibração. Vamos ver as coisas que fazem a gente ter os tipos, né, de vibração, como é que funciona, da vibração positiva e da vibração negativa. Como cultivar vibrações positivas? Prece e meditação. Eleva seu padrão de vibração. Quando você está em oração, quando você está cuidando da sua vibração, quando você está cuidando... Ricardo, mas eu não estou vibrando. Você está o tempo todo. O tempo todo você está vibrando. A sua vibração, ela está relacionada ao quê? Ao teu emocional, à sua moralidade, às coisas que você faz. Essa é a sua vibração, que você está emitindo o tempo todo. A prática da caridade gera energia altruísta e luminosa. Quando você está fazendo a caridade, quando você está fazendo o bem, quando você está olhando para o próximo, de forma desinteressada. Fazer o bem para o outro sem a expectativa de receber algo em troca. Pensamentos elevados. O que é pensamentos elevados? Mas como é que eu faço para ter pensamentos elevados, Ricardo? Eu queria muito ter pensamentos elevados. Vamos lá, vamos ter. Primeira dica para ter pensamentos elevados: evite julgar. Puxa. Mas ninguém, nem um pouquinho, não. Nem aquele, não. Evite julgar. Eu acho problema na vida de todo mundo, mas não dou conta da minha. Evite julgar. Olha para você. Isso é pensamento elevado. Cultive o otimismo. Ah, não, Ricardo, na segunda já estou desistindo. Cultivar otimismo é... Mas o que é cultivar otimismo? Sair dessa coisa de que as coisas vão dar errado, de que não vai dar certo, de que vai ser ruim, vai ser pior, que está difícil, mas vai piorar, né? No começo estava ruim, agora parece que estava no começo, né? Sabe? Cultive o otimismo, pensamento otimista, confiança de que as coisas vão acontecer como elas têm que acontecer e que você vai vivenciar a melhor experiência que você tiver que vivenciar. Desejar o bem. Desejar o bem das pessoas é algo um pouco mais palpável, talvez. Não estou falando de não desejar o mal, estou falando de desejar o bem. De alguém vir contar para você que está passando por uma fase muito legal, que está saindo de um relacionamento e que está se encontrando e que arrumou um novo emprego e que está muito feliz porque se encontrou profissionalmente e que está ganhando mais e que agora vai mudar para fora do Brasil porque teve uma super oportunidade e você fala, que top, que legal, né? Queria tanto um desses, queria tanto que fosse eu, né? Logo você, nossa, mas olha, miserável, desse jeito aí, está conseguindo essas coisas, por que isso não veio para mim, né? Então, desejar o bem, que a pessoa que vai dar certo, para as coisas que você está vivendo, né? Não falar das pessoas, você ter essa relação. Como evitar vibrações negativas. Eu não vou ensinar como ter de vibrações negativas, né? Como evitar as vibrações negativas. Vigilância do pensamento. Evitar alimentar ideias destrutivas.
vai dar errado. Não, esse negócio que não vão tentar fazer, não, isso aí vai dar errado, isso aí não tem como, isso aí, não, já nasceu morto, esse troço aí não, nem gasta energia. Eu não concordo, não quero, não vai fazer do jeito que eu não quero, porque vai dar errado, porque... né? Negativo. Como evitar vibrações negativas? Reforma íntima. Trabalhar para superar as suas tendências. É você olhar para você, achar aquilo que está errado e atuar sobre isso, corrigir isso. Hoje em dia, a gente escuta muito as pessoas falando o seguinte: olha, você precisa se olhar e você, antes de fazer qualquer coisa, precisa aceitar as suas imperfeições, precisa acolher as suas dificuldades. Isso está completamente trombando com a orientação de Jesus. Tem que acolher nada não. Nós viemos para essa vida com um único objetivo. Eu falo isso e vou falar isso até tomarem a minha voz. Um único objetivo. Nós temos essa vida para uma única coisa, que é sair daqui diferente do que a gente chegou. Então não tem nada de acolhimento de imperfeição. Não tem nada de acolhimento do jeito que eu sou. Eu preciso me amar e acolher as minhas imperfeições. Não, você tem que se amar mesmo, mas as suas imperfeições você pega um facão e vai tratar elas. Você com o seu facão com as suas imperfeições. Cada um com o seu facão com as suas imperfeições. Não tem nada de acolhimento. Reforma íntima é lapidação, é tirar a imperfeição, é corrigir o que está errado. E essa é uma das maneiras da gente tirar as nossas tendências. De que mais tendências que ele está falando? Às vezes eu tenho uma tendência de querer levar vantagem das coisas, nas relações, de enganar as outras pessoas. Eu tenho uma tendência de falar palavrão. Eu tenho uma tendência relacionada à alimentação errada. Uma tendência relacionada à questão do sexo desregrado. Uma tendência relacionada à promiscuidade, de eu não ser fiel dentro de um relacionamento. Da droga, da bebida, de todas essas coisas que precisam ser tratadas. Do meu jeito de ser, eu sou assim. Ninguém é de jeito nenhum. Todos nós estamos num processo de construção. Então, uma coisa que você não é o que você está aí. Você está, nesse momento, passando por uma transição. E se congelar esse momento, tirar uma fotografia desse momento, a gente vai fotografar você como você está agora. Mas você não é assim. E não permanecerá assim. Todos nós seremos compelidos a essa transformação, seja por amor, ou seja, na remada, nas costas, pegar um remo assim e dar na pessoa. Porque a vida vai dar remada na gente. A gente vai apanhar da vida. Ou a gente vai corrigir, porque a gente estudou e a gente aprendeu com amorosidade que precisa mudar o comportamento. Ou a vida vai fazer assim, ó. Ei, querido, querida, chegou a hora da gente acertar umas contas. E ela vai te apresentar um negocinho chamado dor. Por quê? Porque você escolheu não aprender do outro jeito. Então ninguém é de jeito nenhum. A gente está. E a gente está num processo de evolução e de aprendizado o tempo todo. Não pode ter essa história, eu sou assim, porque esse é meu jeito. Não pode, isso não tem condições. Para você poder equilibrar, você tem que olhar para si com a grande possibilidade de transformação. Com uma grande responsabilidade.
em relação à sua própria vida, de se aperfeiçoar, de se transformar, de se corrigir. Esse é o nosso único compromisso nessa vida. E é a única coisa que a gente vai levar. A única coisa. Todo o resto vai ficar. Você só vai sair daqui com o seu espírito, vai voltar para o plano espiritual com aquilo que você conquistou em termos de evolução moral. É só isso. Mais nada. Todo o resto é disfarce, é brincadeira, é coisa para tirar atenção. Então, eu tenho que me empenhar nessa transformação, nessa reforma íntima. Terceiro item é a conexão espiritual. O que é isso? É você viver em conexão com Deus. É você não achar que Deus é um cara que de vez em quando eu preciso dele, eu bato o sininho, plim, Jarbas, aliás, Deus faz não sei o que, cura não sei o que lá, busca não sei o que lá, troca meu emprego, traz não sei o que lá, cuida do meu filho. É essa a nossa relação com Deus? Se é essa, a gente precisa mudar. Tem que ser uma relação íntima. O que é uma relação íntima? Ele está aqui, o tempo todo. Ele não vai embora. Eu não me afasto dele, ele não se afasta de mim. A relação é aqui, o tempo todo. Nós estamos trocando o tempo todo. Eu estou com Deus o tempo todo. Em todas as coisas que eu faço, eu estou na intimidade com Deus. E aí isso também vai me ajudar a elevar minha vibração. Mas como é que eu faço isso, Ricardo? Começa lembrando de Deus algumas vezes por dia. Hoje eu lembro uma vez por semana, quando eu vou lá na casa espírita. Hoje é o dia de ir na casa espírita. Lembrei de Deus. Então vou começar a ir mais vezes na casa espírita. Umas 2, 3 vezes por semana. Aí eu vou começar a lembrar durante o meu dia. Vou começar a acordar de manhã e vou ter o meu momento com Deus. Gente, o teu momento com Deus, isso é bem importante dizer. O teu momento com Deus, ele não precisa ser algo extravagante. Ele não precisa ser um momento que você vai preparar todo um cenário, que para conversar com Deus você vai falar de um jeito todo esquisito que você não fala normalmente. Deus está com você o tempo todo, Ele te conhece, Ele sabe o jeito que você é. Não adianta passar perfume para conversar com Deus. Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Na hora de se relacionar com Ele, Senhor, estou aqui, mestre querido, não sei o quê. Ele deve olhar para nós e falar assim, ixi, olha. Bem capaz, olha o tipo da pessoa. Né? Relacionamento íntimo é íntimo. Você não faz de conta. Com a tua esposa, você não faz de conta. Você é o que é, você conversa, você, né? Com o teu filho, com a tua mãe, com o teu pai. Relacionamento íntimo, próximo. Você tem que ter uma relação dessa com Deus. Franca, sem firula. Não precisa escolher palavras para falar com Deus. Você fala do seu jeito. Não precisa escolher a roupa para falar com Deus. Não precisa escolher a posição. Toda vez que eu vou, eu tenho que dobrar meu joelho, não sei o que e tal. Faz menor diferença para Deus se você está de joelho, está deitado, está sentado. O que faz diferença? Íntimo. É a hora que você fecha o olho, se concentra, você se conecta nele, você arrepia, se emociona. Às vezes isso vai acontecer num louvor que você está ouvindo na rádio. Às vezes isso vai acontecer na hora que você está parado olhando uma paisagem bonita. Ou isso vai acontecer num momento de silêncio, que você só para, fica quieta, fecha os olhos e sente a presença dele. E isso pode durar quanto tempo? Não é o tamanho da oração. A gente às vezes vai orar e até Deus cansa. Fala, meu Deus, mas termina, filho.
Termina porque eu tenho mais gente para ouvir essa oração também. E a pessoa está lá, não lhes, fazendo uma oração. Foco, filho, vai. O anjo da guarda deve cochichar no nosso ouvido e falar assim: vai, termina, que assim seja. Que assim seja, que assim seja. Aí você fala que assim seja, vai, próximo, né? Não é isso, é intensidade, é conexão. Não tem a ver com estar de joelho, com o que está falando. Está falando um monte de palavras vazias. Não tem conexão nenhuma. Intimidade, proximidade, conexão com Deus. Aí eu vou ter esse momento quando? Cara, eu posso ter esse momento várias vezes no meu dia. Eu posso ter esse momento várias vezes. E aí eu vou estabelecendo essa forma de fazer. E daqui a pouco eu estou vivendo em conexão. Daqui a pouco eu estou tendo, a minha rotina está assim. Como é que faz isso? Se domesticando, se doutrinando, estabelecendo na prática e começando a fazer. Por exemplo, amanhã, antes de sair de casa e de fazer as coisas na correria que você faz, de acordar e já pegar o celular e tomar café já olhando um monte de coisa e tal, você vai parar, você vai tomar um café, você vai pegar, se não tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, vai pegar a Bíblia, vai abrir, vai ler um trechinho curtinho. A pessoa nunca lê a Bíblia, quando lê quer ler 3 páginas, é um pedacinho. Aquilo é um conta-gotas que você vai colocando na tua vida, que vai pingando na sublingual. É Jesus sublingual ali, ó, de pouquinho em pouquinho. E você vai estabelecendo essa conexão e vai. Amanhã começa diferente. O teu dia é diferente. Entende? Não é uma transformação pronta. Ninguém vai ficar pronto de uma vez. Pim, 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 pim. Não vai acontecer. Pouquinho, doses homeopáticas de Jesus vão transformar a nossa vida, a nossa conexão e a nossa vibração. Ok? E aí o que acontece? Dentro dessas vibrações, dentro dessa situação, a gente precisa entender que vão existir afinidades e vão existir situações em que a gente vai repelir. Sabe quando você pega 2 ímãs, a gente deu o exemplo do ímã e do parafusinho, né? E quando você pega 2 ímãs e vira eles, e você tenta aproximar e você não consegue, sabe aquela força de repulsão que tem quando você tenta aproximar e o ímã não cola? Essa força, essa energia, ela também é real. A partir do momento que nós começamos a cuidar, ser responsáveis pela nossa vibração, ser responsável pela sua vibração, é você parar de achar que é responsabilidade de Deus dar conta da tua vida, é você parar de achar que o irmãozinho que está vindo conectar em você, ele está vindo para te prejudicar. Ah, sim, pessoa importante. O espírito saiu de lá da onde ele estava e veio aqui só para ser o obsessor da pessoa importante. Porque você é o escolhido do Senhor para ser o obsediado. Não. Há muitas conexões, há muitos atendimentos que nós realizamos que o irmão desencarnado se comunica e fala assim para nós, nas mesas de desobsessão, nos atendimentos de desobsessão. Fala assim: me leva embora, pelo amor de Deus, me tira dele, me tira dela, me leva embora, me socorre. E a gente fala assim: por que você está junto? Porque ela chama, porque ele atrai, porque ele puxa. E como eu disse, a atração é irresistível. E aí o espírito é que vem pedir socorro, nós achando que ele é o obsessor, e o obsessor na verdade é o encarnado, que tem um comportamento emocional, que tem um comportamento espiritual, negativo, né, pessimista, todas essas coisas que a gente falou aqui, o contrário. Então eu preciso ter responsabilidade com a minha vida. Você tem que sair para vir aqui para o centro.
Exemplo prático de hoje. Tinha que sair para vir para o centro, tá? Passei na escola da filha, peguei a filha. Aqui no centro, aqui na 1822. Beleza? Tinha a opção de ir até a minha casa lá na Barra Norte para levar a filha e depois pegar aquele trânsito delicioso para vir até aqui, para chegar para a aula de hoje. Ou tinha a opção de pegar ela ali, vir direto para cá. O filho pegou o carro, foi embora para casa e eu vou embora de Uber. Que escolha eu faço? Seja responsável. Tem que estar aqui às 7 horas, vou levar lá. O que vai acontecer? Vai sair o monstro do Lago Ness do Ricardo, que normalmente no trânsito ele sai, né? Ele adora o trânsito, o monstro do Lago Ness, né? De cada um de nós. Faça escolhas. Faça escolhas. Vou sair para trabalhar. Sempre dou esse exemplo. Vou sair para trabalhar amanhã cedo. Faz um teste. Por favor, faça isso. Acredite nisso que eu vou dizer para vocês. Faça esse teste. Amanhã você sai do portão da sua casa, do seu prédio, e aí você liga o cronômetro. Por favor, façam isso. Liga o cronômetro. E aí você vai tentar chegar o mais rápido possível na sua empresa. Não estou falando para ninguém cometer absurdos de trânsito, para ninguém infringir lei, para ninguém ultrapassar sinal, nada disso, ok? Para ninguém atropelar ninguém, nada disso. Mas o que vai acontecer? Você vai tentar chegar o mais rápido possível, você vai ficar fazendo um zigue-zague danado, pula para a fila de lá, pula para a fila de cá, cruza na frente das pessoas, faz não sei o que, você vai chegar, pum, para o cronômetro. E aí depois de amanhã, você vai acordar, vai parar de novo, vai ligar o cronômetro, vai ligar uma música que você gosta, vai ligar um louvor, vai ligar uma musiquinha de Deus, e você vai passear até o seu trabalho. Na mesma fila. Vai dar uma vontade danada de pular para do lado, quando o do lado começar a andar um pouco mais. Você vai ficar na sua fila. E você vai seguir. E você vai aproveitar esse momento, que talvez seja o único momento do seu dia que você vai ter, para você fazer a primeira oração do seu dia. Porque já que você já está no carro mesmo, já que você já está indo mesmo, o que você vai fazer? Eu vou aproveitar. Vou fazer aqui, vou fazer minha oração e vou chegar no trabalho. E aí você vai chegar no trabalho e vai parar. E aí eu quero que você chegue à conclusão de quantos minutos levou a mais. Quantos minutos da sua vida você ganhou. E gente, na nossa cidade aqui, eu vou chutar assim que você ganhou 10 minutos. Não ganhou, tá? Nunca vai ganhar 10 minutos. Nunca. Mas vamos dizer que você foi assim, quando você foi devagar, você já foi parando mesmo, que era para dar a diferença, e quando você foi rápido, você foi realmente atropelando tudo para dar a diferença. 10 minutos. O que você faz com 10 minutos da sua vida? Que justifique você começar o seu dia com uma vibração completamente oposta. Numa delas, você está convidando bons espíritos, energia boa, para estar com você, para você se fortalecer, e na outra você está convidando o pior tipo de energia possível para estar com você. 10 minutos da sua vida justifica isso? Essa diferença de opostos tão distantes? Mas não acredita em mim. Não acredita. Faz isso. Faz o teste. Nunca mais você vai com pressa para lugar nenhum. Nunca mais você vai fazer zigue-zague. Nunca mais você vai ficar xingando a pessoa da frente que não anda. Estava no amarelo ainda. Esse ser parou no farol, estava no amarelo ainda. Meu Deus do céu. Né? Quando você está fazendo isso, você está fazendo assim: venham, venham, venham. É real, eu estou brincando aqui para ficar mais
mais tranquilo, mais leve, mas é isso. Aí depois, o que eu faço? Chego no final da segunda-feira, eu estou de arrasto, porque meu dia foi terrível, e eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou lá na casa espírita para tirar esses obsessores que estão comigo. Coitado dos obsessores que estão comigo, né? Entende? Então, essa vibração não é responsabilidade de fora, é de dentro. Esse vigiai e orai é a recomendação para que a gente se mantenha protegido. Não há nada que a gente vai fazer, que vai te blindar. Obras e obras que explicam que você entra para dentro desse portão, você recebe o atendimento, e quando você está entrando, aqueles mais íntimos, aqueles espíritos, companhias espirituais mais íntimos, que já estão com você há bastante tempo, né? Que se conectam com você naquela vibração baixa, ruim, né? Eles nem entram, eles já ficam esperando no portão. Ah, e tá aí, vai lá ele, olha o Ricardo lá, vai lá que nós vamos esperar aqui fora. A gente vem, faz o atendimento, chega ali no portão, eles pegam nos braços da gente e vão para casa, feliz e contente, todo mundo. Gente, não sou eu que estou contando isso, está no livro, é só ler, está nas obras. Como é que eu mudo isso? Então, a casa espírita tem a responsabilidade, e eu defendo muito isso, porque tem muita casa espírita deixando o mediúnico. Eu absurdamente e absolutamente não concordo com isso. Porque o socorro ou é para o encarnado que está vindo buscar, ou até para o desencarnado, que nós temos que tirar daquele encarnado que está desvirtuado. Mas o socorro é para o espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. E é a função da casa espírita prestar esse auxílio. Muitas vezes a pessoa está numa situação tal que ela chegou por conta da sua própria responsabilidade, mas ela já não dá mais conta de sair sozinha. Então ela vem para a casa espírita, nós vamos atender e socorrer tantas vezes quantas forem preciso. Ok? Então, esse será sempre o papel. Agora, quem está vindo em busca desse auxílio, precisa virar essa chavinha. E entender que, é minha a responsabilidade do vigiar e orar. Não é o Senhor que vai resolver as coisas para mim. Pelo contrário, o Senhor está aqui torcendo que eu mude a chave. A torcida do Senhor é justamente que eu me conscientize, que eu vire essa chavinha em mim, porque daí eu paro inclusive de contribuir com esses irmãozinhos perdidos, desorientados, e aí é mais fácil deles encontrarem ajuda. Nós alimentamos pelas nossas vicissitudes, pelo nosso comportamento, pelas nossas falhas, pela nossa vibração. Nós alimentamos. Então, se a gente parar de alimentar, corrige, ajuda, é atuar no bem. Ah, Ricardo, mas eu não consigo manter essa vibração. Eu tenho certeza absoluta que não. Por isso, a recomendação do orai. Por isso, a recomendação de estar em oração o tempo todo, de estar cuidando o tempo todo, de trazer essa vivência, essa experiência de tentar elevar a sua vibração através do seu comportamento. Entende? E como é que corrige isso? É por insistência, é por repetição. Vai fazendo. E vai chegar uma hora que isso vai se tornar natural. Mas a gente precisa ter essa noção de que é nossa a responsabilidade.
Cada um tem que dar conta de si. Cada um precisa olhar para isso. A partir do momento que eu estou numa determinada vibração e que eu elevo o meu padrão de vibração, a gente precisa ter uma noção de que eu deixo de estar acessível a eles. E aí de duas uma, ou eles vão ser ajudados, ou eles vão buscar alguém que esteja afinizado com aquela energia, no mesmo nível de vibração deles. Então eu tenho que dar conta e eu tenho que elevar meu padrão de vibração. E ninguém faz isso por mim. Ninguém faz isso por mim. Ai, ora por mim. Oro. A gente recebe muito pedido de oração, e a gente ora muito pelas pessoas. Ricardo, você ora por mim? Oro. Mas você também ora por você. Não precisa nem orar por mim, ora por você mesmo. Por quê? Porque se você orar, você vai elevar o seu padrão de vibração. Se eu orar, eu estou fazendo bem para quem? Se eu orar por você. Se eu orar por você, eu estou fazendo bem para quem? Eu estou desejando o seu bem, mas eu estou fazendo bem para mim. Imediatamente eu estou fazendo bem para mim. Que as minhas orações consigam te atingir, consigam chegar essa energia até você. Só que, lembra a história do papel da parede? Lembra? Vale para os dois lados. Porque eu posso mandar um monte de coisas boas para você. Se você tiver... Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Não, terrível, horrível, 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 ruim, negativo, 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 né? Treva, 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 treva. Ferrou. Ferrou. Não tem oração que a gente faz que chega, vai repelir. Historinha do imã, quando você tenta aproximar o imã. Os iguais se atraem. A gente vai tentar, mas eu preciso me ajudar. Quando eu estou em oração, por qualquer pessoa que seja, eu estou mandando coisas boas para a pessoa. Mandando coisas boas para a pessoa. Mas imediatamente, inevitável, não é por uma escolha, inevitável. A partir do momento que eu entro em oração, eu mudei a chavinha aqui, eu comecei a vibrar diferente e eu me senti envolvido por energia do bem. Imediatamente, como bater o dedo no interruptor. Imediatamente. Ah, essa energia pode chegar na pessoa e pode fazer o bem para a pessoa? Pode. Mas imediatamente o primeiro beneficiado sou eu. E isso vale para todo mundo. Então, quando eu elevo meu padrão de vibração, eu fico protegido. Isso vale para o nosso lar. Não é o nosso lar o filme. Nosso lar mesmo, sua casa. A sua casa é um templo. Nós estamos falando de energia. A tua casa é um templo. O que você cultua dentro da tua casa, lá permanece. Que tipo de energia eu estou cultuando dentro do meu lar? O que eu assisto? Quem eu reúno na minha casa para fazer o quê? A gente já falou aqui sobre a questão dos vícios e tal. Ah, mas eu gosto de receber uns amigos em casa para a gente tomar um negocinho e juntar todo mundo em casa e fazer uma festinha. A casa é de cada um faz o que quer. Mas reunir pessoas para beber dentro da sua casa, ninguém bebe sozinho, espiritualmente falando. Você está convidando todo mundo para vir ali para fazer uma festa. Que tipo de energia vai ficar impregnada na sua casa? Que tipo de cuidado que você tem que ter para que isso não aconteça? Todo mundo quer anjos do Senhor dentro de casa. Mas qual é o meu comportamento dentro de casa? Como é que é a minha relação com os meus familiares? É isso, gente, é essa responsabilidade.
Não é algo pesado, não é algo problemático. Mas a partir do momento que a gente entende que funciona assim, é consciente. Olha, eu não vou mais fazer esse tipo de coisa dentro de casa. Eu não vou mais ter esse tipo de postura, não vou ter mais esse tipo de comportamento. Por quê? Porque eu quero começar a mudar a vibração da minha casa, do meu lar. Atuar de forma ativa, consciente. Não é só pedindo para o Senhor que o seu lar seja um lar encantado. É atuando, agindo, fazendo, mão na massa. E aí, a regra vale para os dois lados. A partir do momento que eu começo a atuar nesse sentido, a consequência é inevitável, porque é lei de ação e reação, e ela é inegociável. Aquilo que eu cultuar, aquilo que eu plantar de energia dentro do meu lar, ela vai florescer, ela vai se estabelecer, ela vai se fortificar dentro do meu lar. E é assim para a minha vida, para todas as coisas. No meu ambiente de trabalho, em todas as coisas que eu faço. Então, o que eu chamo sempre a atenção para esse curso é que aqui a gente vai explorar um pouquinho sobre essas orientações que a espiritualidade traz de uma forma prática para a nossa vida. Opa, olha só, olha a nossa aula de hoje, olha o impacto que isso pode ter na tua forma de fazer as coisas daqui para frente. Você precisa colocar mãos à obra, mão na massa. Mudar já, amanhã cedo já, mudar o café da manhã, mudar o jeito que vai trabalhar, mudar o jeito que chega no trabalho. Né? E aí isso tem reflexo imediato no seu viver. Imediato. Não vai demorar muito tempo. É imediato, você vai começar a ver dentro de poucos dias que muda o comportamento. Às vezes a gente dá uma recaída, mas a gente está construindo um novo jeito de ser, de fazer e de pensar as coisas. Então, essa contribuição da espiritualidade de Kardec para nós, encarando isso como essa ciência, como essa forma de ver, de tratar as coisas, faz muita diferença. Porque traz para nós a responsabilidade. Tem um ponto que pode ser um problema que é, putz, mas daí é tudo comigo, eu que vou ter que resolver. Mas para quem gosta de resolver as coisas, tem um outro ponto, a mesma visão por outro lado, né? Poxa, agora é comigo. Agora sou eu que tenho que dar conta. Então é só me dedicar, estudar e começar a fazer. Você tem, dependendo do ambiente que você frequenta, dependendo da onde você chega, você percebe uma energia diferente, você percebe algo diferente ali, uma negatividade, alguma coisa. Isso é comum. Muitas pessoas falam, nossa, eu cheguei lá, eu estava super bem, cheguei lá, fiquei mal, cheguei lá, me deu uma dor de cabeça, cheguei lá, senti uma coisa ruim e tal. Então isso é real, isso está presente nos lugares, em decorrência do que as pessoas fazem. Quando você, vamos dizer, divide uma casa com um amigo, e eu, por exemplo, não tenho o vício da bebida, da droga, de alguma coisa, e meu amigo tem. Aquelas companhias espirituais estão ali. Mas eu posso estar protegido dentro do meu ambiente, dentro do meu quarto, dentro da onde eu estou morando ali, eu posso ter essa proteção. E de alguma forma, as minhas orações, a minha proteção também acaba ajudando aqueles espíritos que estiverem em condições de ser ajudados. Então, em algum momento, essa presença, a interferência, a influência, ela acontece dos dois lados. Tanto deles tentando mudar o meu padrão de vibração, quanto da espiritualidade aqui tentando mudar o padrão de vibração lá. Então, isso sempre vai existir. Mas você não tem responsabilidade sobre o que o outro faz. Você só é responsável por aquilo que você faz. Você responde
por aquilo que você faz, por aquilo que você pensa, por aquilo que você faz, por aquilo que você vibra. Então, essa é a sua responsabilidade. Ah, mas o outro tem um comportamento muito diverso do meu. Isso é a responsabilidade dele, consequência dele, né? Problema dele, consequência dele. Por exemplo, lá, tipo, a energia da casa mesmo. Sim. É na casa ali, né? Isso. A energia da casa você vai sentir, dependendo do lugar para onde você vai, dependendo do cômodo onde você está, você vai sentir essa diferença. Não tem como? Não tem como. Está ali, está presente, você não está imune, né? Mas eu sempre defendo o ponto de vista do seguinte, né? É sempre o papel de quem está buscando a orientação, de quem está tentando ficar bem, de quem está tentando fazer o desenvolvimento, e entender que todos podem beber nessa fonte. Então, eu posso dentro do meu lar, dentro do meu quarto, fazer o evangelho, por exemplo, de forma a começar, que a espiritualidade comece a fazer um resgate desses irmãozinhos que estão ali, que precisam de ajuda e tal. E aí eles vão sendo resgatados, vão sendo ajudados pouco a pouco, e a gente vai trabalhando nesse sentido, né? Então isso é fazer o bem, né? Quando eu perguntei, quem é do bem? Isso é fazer o bem, isso é uma ação no bem. Orar pelo outro, fazer um evangelho, fazer essas coisas todas, também é uma ação no bem. Então, cara, assim, não existe nada que você faça que vai te bloquear, te blindar, né? Eu vejo as pessoas às vezes falam assim, você está indo em tal lugar, você tem que colocar um esparadrapo no umbigo, né? Porque se você colocar um esparadrapo no umbigo, você está protegido, né? Eu fico imaginando, porque eu não sou clarividente, mas eu fico imaginando a espiritualidade, olhando para as pessoas com esparadrapo no umbigo e pensando assim, é sério, né? Então assim, e não estou falando isso no tom assim de que, cara, assim, falta esclarecimento, porque é mental. Não importa o que você esteja em você, colado em você, que vai, né? A espiritualidade explica isso de forma muito, muito clara, muito óbvia. É só questão de querer estudar, ler, aprender e passar a atuar, e é mental. É oração, é vibração, é o vigiar e orai, né? Pode passar esparadrapo e virar uma múmia, né? Enrolar de esparadrapo, que se tiver com a cabeça ruim, vai estar conectado. Tem duas historinhas bem rapidinhas, daí a gente encerra, inclusive o pessoal que tá acompanhando. Duas historinhas. A primeira delas, no livro Os Mensageiros, o André Luiz, ele está fazendo uma incursão, ele está descendo para cá. Se eu não me engano, o mentor dele nessa viagem é o Aniceto, e eles estão viajando e andando pelas ruas e conhecendo vários lugares, e ele vai chegando perto de uma vila, e ele vê um grande túnel de luz, assim, um canudão de luz descendo sobre um determinado lugar longe, e ele imagina que tem uma grande igreja, um grande centro, uma coisa assim, exuberante, né? E ele vai caminhando até aquela direção, e quando ele chega lá, é uma casinha humilde, simples, onde uma senhora com seus 3 filhos, o marido já desencarnou, eles têm a prática do evangelho no lar. E quando ele se aproxima dessa casinha, ele vê uma quantidade de espíritos de luz que estavam trabalhando aqui, fazendo as suas tarefas e correndo e tal, e que eles vão até esse evangelho para se recarregar, para se restabelecer as suas energias. Então, olha a potência, né, abreviei aqui o máximo, né? Olha a potência dessa conexão. Espíritos de luz vão lá para se restabelecer. Então, assim, quem quer ter um lugar desse em casa? Né? Quem não quer ter uma luz dessa dentro do seu lar? O ambiente aonde você está fazendo, porque do ponto de vista espiritual, aquelas paredes nem existem. A tua sala, ou o teu quarto, ou o teu banheiro, ou o teu... faz o menor sentido. Do ponto de vista espiritual, isso aí é poeira. Eles nem levam em consideração, né, a questão do material, das paredes materiais. Então, sendo no lar e fazendo isso com rotina, você vai estabelecendo essa conexão, e a espiritualidade passa a poder contar com aquele ponto como mais um centro de força, mais um lugar onde a gente pode receber e ajudar as pessoas.
Tem uma segunda história de alguém muito próximo que fez o evangelho durante muito tempo, muitos anos, muitos anos, às 5 horas da manhã. Todo dia às 5 horas da manhã, todo dia, de domingo a domingo, 5 horas da manhã, além de outros evangelhos, mas esse evangelho das 5 da manhã, essa pessoa fazia todos os dias. E um dia, dentro do grupo mediúnico, que eu também participava, se manifestou um espírito e veio e chamou ele de professor. E aí a gente se estranhou e falou, por que professor? E daí o espírito relatou, há muitos anos a gente vai assistir a aula dele. Ele acordava às 5 horas da manhã, sentava na ponta da mesa da sala, abria o evangelho e fazia o evangelho sozinho, às 5 horas da manhã, sozinho. Do ponto de vista espiritual, aquela mesa estava no meio de um ginásio, com um auditório repleto de alunos que assistiam a aula do professor que estava fazendo o evangelho sozinho. Então, do ponto de vista espiritual, é tudo completamente diferente do que a gente está vendo no físico. Por isso, o ser num quarto ou ser na sala não faz diferença. O que a gente precisa? Estabelecer essa conexão, ter esse lugar. Fazendo o evangelho no nosso lar, o nosso lar vai virar esse ambiente protegido, esse ambiente de fonte de luz, de amor, de cuidado para quem estiver precisando. É isso, turma. Obrigado pela presença de todos. A lista de presença devidamente assinada, depois eu lanço a presença de vocês lá. O pessoal que acompanhou aqui pela internet, pelo Insta. Tá cheio de... Isso aí, tem umas participações aqui, tem uns comentários. Obrigado pela presença de todos. Até segunda-feira que vem. Beijo no coração de todo mundo.